Sejam muito bem-vindas a mais um podcast aqui na Fontanes Filmes. Hoje com uma convidada muito especial que entende tudo sobre desenvolvimento comportamental. Ela faz uma análise como ninguém. Quando ela chegou aqui a primeira vez, ela só de me olhar na porta, quando eu a recebi, ela já descreveu várias coisas sobre mim e que eram verdade. E ela tá aqui para contar um pouco sobre esse trabalho incrível que ela vem desenvolvendo, sobre o lançamento que ela está fazendo de um agente de IA, que é o nosso terapeuta aí para ajudar a gente nos conflitos internos. Então, ela tá aqui para compartilhar comigo e com você um pouco aí sobre esse mundo do desenvolvimento humano que a gente tanto precisa, né? Então, hoje eu tô com ela. Seja muito bem-vinda, Maritza! Obrigada, Lina. Valeu, obrigada. Seja bem-vinda a esse podcast, é uma honra te receber. E eu já quero que você conte um pouquinho pra gente, um pouco sobre quem é a Maritza. Conta pra gente. Ixi, logo isso você pergunta? Quem é a Maritza? Bom, atualmente a Maritza é uma paz, né? Mas a Maritza já foi muita coisa ruim. Então, todo o meu processo, tá, veio exatamente essa tua pergunta aí. Tá? Passei uma vida inteira, 56 anos, não foi pouca coisa não. Atolada em sobes e baixos de humor, e bipolaridade, e olha, criando filhos, tudo complicado, uma vida muito errada. Né? E eu, muito cética, nunca fui diagnosticada bipolar com 40 anos, então aí vai lá, toma remédio, nunca vai ter cura, você vai ter que usar remédio controlado para sempre. Ok, né? Era isso que sobrou para mim. Até meus 55 anos era assim. Com 56, eu recusava o autoconhecimento, né? Porque eu ficar falando com um psicólogo, não, conversa não leva a nada. E muito, tá bom. Aí com 56 eu conheci, né, por vários motivos, eu conheci sobre o autoconhecimento. Fui lá, comprei um curso bem caro, que já ia devolver, lógico, né? Mas já ia devolver, essa porcaria não serve. Mas perdi a chance de devolver e tive que fazer. E aí eu descobri. Aí eu comecei a ver luz no fundo do túnel. Não estava certa, não, tá? Eu tô fazendo um negócio, isso aqui não é o que eu pensava. Isso aqui também. E comecei. E aí eu aprofundo, né? Porque só concordo. Não, eu quero ver. Vamos ver para crer. E aí eu comecei a estudar. Então foi nesse ponto aí que eu começo a estudar o autoconhecimento a fundo. Então tá bom, tá falando de traços de caráter? Quem fala sobre isso? Quem fala sobre isso? Lowen, Reich, vou estudar isso tudo. Então eu peguei todo o material e estudei. E aí fez total sentido. Aí eu comecei a ver, tá, os conflitos que eu tinha lá no passado, a minha depressão, ansiedade, tudo a ver com o conflito interno dos traços. Então, a minha bipolaridade não era uma bipolaridade. Elas só eram dois traços em conflito. Ora, como assim? Na hora que eu entendo isso, que eu conheço os traços, que eu sei como funcionam, acabaram os conflitos. Maritza hoje não toma um remédio controlado, tá? E vivo numa paz assim que eu não sei explicar. Não sei explicar. Quer dizer, né? A gente sempre sabe explicar. Mas não é uma coisa assim, entende? Que, é esperado. Não era. Qualquer pessoa que me conhece, tem muita gente que me conhece, vai dizer, essa aí não é a Maritza, não. Então, essa sou eu. Então, a Maritza que tá aqui na minha frente hoje é uma Maritza que foi lá resgatada pelo desenvolvimento humano, pelo autoconhecimento e que hoje tem uma harmonia na sua casa, na sua família, por conta desse conhecimento. Então, fala como é que era antes seu ambiente familiar, com seus filhos, com a sua família, e como que foi importante todo esse conhecimento, essa descoberta. Pensa, você ser filho de uma bipolar é muito delicado, né? Eu tinha uma filha e um filho, com 10 anos de diferença. Então, a menina já era uma mocinha, quer dizer, eu sempre atormentei, mas ela já estava uma mocinha e o meu menino lá. E eu sei, olha, é incrível. Quem conhece um bipolar sabe a dificuldade que é conviver. A instabilidade de humor. E a minha filha vivia pisando em ovos, tadinha. A menina, ela tinha maior medo de me contrariar, medo de me magoar e eu tomar um monte de remédio, né? Porque eu passei em 3 UTIs por causa de tomar remédio. Quero me matar, né? Uma idiotice, assim, uma coisa bem... Enfim, e aí a minha filha foi ficando fechada. E o meu filho já era mais de enfrentar. Depois eu entendo tudo isso. Você começou a criar 2 extremos, né?
Exato, eu tinha duas, exatamente. Caramba, como se um fosse o reflexo de uma das suas partes. Sim, e o outro a outra. Exatamente Caramba. isso. E aí, o que acontece? Uma se fecha, vai ficando, sabe, esmagada, e o outro começa a me enfrentar. Com 12 anos, ele me olhava com um olhar de, a hora que eu puder, eu te pego. Então, foi nesse pé que eu me joguei no autoconhecimento, e, entende? Foi exatamente aí, nesse momento. Tá? Minha filha sofrida, aguentando tudo por um lado meu, e o meu filho me enfrentando pelo outro. Exatamente isso. Tá? Eram dois lados, e os dois lados estavam ali. E aí, nisso aí, eu começo a ter paz. Por quê? Porque eu entendo ela, eu entendo ele, eu consegui passar o conhecimento para os dois, porque ela no começo não queria, ela dizia, isso é besteira, eu não quero nem ouvir falar disso. Será que ela aprendeu com quem, né? gente? Isso é besteira? Ela vinha, exatamente. Então, não, eu não quero saber disso. E aí, vendo meu exemplo, ela começou a observar, ela começou a ficar meio assim, né? Então, eu fui para uma imersão. Quando eu voltei, eu tive que abrir o verbo com meus filhos, que foi a parte mais difícil. Era sentar com eles e acabar com segredos de família e contar para eles quem era eu de verdade. Sabe? As minhas trambicagens, as minhas safadezas, e botar a história limpo. E nesse momento eu resgatei os filhos. Porque os dois, todos dois, ela demorou um pouquinho mais, eu falei, você tem que escrever uma carta para mim falando tudo que eu fiz de ruim para você. Não fez nada, mãe. Eu falei, eu vou esperar essa carta, ela vai me salvar. E eu esperei 3 meses, mas a carta veio. Então era uma carta sofrida, ela fez por videochamada e chorava. E eu fiquei desesperada de ver minha bichinha, quanto tinha sofrido por causa daquela mãe. E eu achava que eu tava... Olha, ela dizia, mãe, o que eu ia falar pra você, mãe? Você dizia que a única coisa que você fez de bom na vida foi criar filho. Como é que eu ia dizer, não fez, não, é horrível. Né? E a bichinha falou isso pra mim chorando, como é que ela ia me dizer que eu tava errada, até nisso. Então, e eu ali, né? E o gurizinho estava lá crescendo também, e já estava com 12, 13 anos, ele entendeu isso, que foi uma maravilha. Então ele vive em função disso, ele adora o autoconhecimento, a gente foi se acertando, porque ele me enfrentava. Mas foi tudo muito, muito bom. Caramba, que forte isso, Maritza. Então, o autoconhecimento não só fez bem para você, mas para sua casa, para sua família. E é por isso que eu tô aqui. Exatamente por isso que eu me embrenhei em aprender, porque eu queria democratizar esse conhecimento, eu quero que as pessoas conheçam. Se eu, cética como era, rebelde, eu consegui. Não tem quem não consiga. Então, mas meu conflito não é maior. Gente, tá bem, pode ser maior. Não vou também dizer que o meu era maior, mas o meu era muito, muito esquisito. Então, deu. E se deu pra mim, eu tenho certeza que dá pra qualquer um. Então, vamos lá. Como é que é? Você não acredita? Então, tá bom, eu vou te mostrar toda a parte científica, porque eu precisei dela. Tá? Não vem só com historinha. Não. Eu precisei ir lá no fundo. Estudar muito, ver a parte da neurociência. Para mim tem que ser assim, explicado. E aí eu fiz todo um processo. Eu vou falar muito sobre isso em outros vídeos. Como que eu descobri? O que aconteceu? Entende? Porque... Não, já fala aqui como que aconteceu? Como que você descobriu isso? Assim, eu sei que foi numa imersão. Sim, você teve começou o primeiro contato, na imersão. Né? Isso, sim. E despertou o desejo, mas você não quis ficar no raso. Eu ali, naquela imersão, eu percebi que tinham várias Maritsas aqui dentro falando. Tá? E no meu caso são 4. Tá? Mas algumas pessoas têm 2, tu tens 3. E isso são os conflitos. Isso como acontece? Né? É simples, é tão simples que qualquer um pode entender. Nós temos lá o processo de formação da mente. Processo de formação de uma mente, ela vai começar lá no feto, tá? E as pessoas, o ser humano, ele tem necessidades básicas, tá? Necessidade básica. Qual é a necessidade básica? Bom, lá o feto, tá? Ele quer ser aceito, ok? Ele quer ser aceito. O bebê, ele quer ser cuidado, protegido. A criança precisa de aplauso, precisa de ser validada. Então, de feto até os 7 anos, a sua mente vai se formando. E ela passa por 5 fases, que é aí que formam os traços de caráter ou de personalidade. Então, tem 5. Se tem 5, se você tiver um desenvolvimento perfeito, olha, não teve problema nenhum, a minha mãe estava tranquila, depois eu nasci, tudo foi tranquilo, o certo é ter 20% de cada um desses traços.
Então, você tem 5 traços, 20% de cada. Pronto, você está em equilíbrio, tá? Para ir para a vida. Mas não é assim que acontece. Aí, a mamãe, lá no feto, teve um problema. Estava ansiosa, angustiada, ou o papai não estava presente, enfim, 1000 motivos fizeram aquela mãe ser angustiada. Isso é, tornou um útero ruim, frio. Aquele fetinho que estava ali sentiu isso, certo? Então, marcou mais essa fase. Opa, já não vai ter só 20%. Ele já vai estar com 30, 30 e poucos por cento de marca. Aí vai para a segunda fase. A segunda fase é um bebê. Aí a mamãe precisa se ausentar. Se ausentou porque tem que trabalhar, ou isso, ou aquilo. O bebê ficou lá, se sentindo abandonado. Pronto, essa outra fase do bebê. Marcou muito também. Já temos um conflito aí. Tá? Marcou muito na primeira e muito na segunda. Oxi, então, vai ter uma 30% em um, 30% em outro, sendo que o feto desenvolve um racional e o bebê é o emocional. Já temos aí um conflito. Então, quando eu descobri isso, que no meu caso não foi o bebê e o feto, mas que a dupla de caráteres que se juntam e sobressaem, gera conflito. Porque eles ficam disputando a sua mente. Não é um equilíbrio. Então, aí você não entende, porque acontece tudo lá no subconsciente. Você não vê, aí você não consegue acessar. Mas eu estava acessando, eu estava sentindo as 4 Maritsas. Estavam ali numa guerra, era conflito de todos os lados, e eu comecei a observar de fora. Tô entendendo. E isso não foi da noite pro dia, gente. Há 4 meses eu fiquei só na observação. Eu olhava de fora e falava, tô entendendo. É esse traço que tá no comando agora. Entendi. E no meu eram 4, então era muita confusão. Só não tem o rígido, né? E era o único que botava ordem na casa. Os outros eram uma bagunça, era uma guerra. Tá bom. Então eu fui toda trabalhando, cada um desses. Então eu ia buscando um por um, vamos botar calma nesse meu aqui. E isso é o autoconhecimento. É você entender, tá, que a sua mente é formada lá de feto até 7 anos. Ali tá todas as informações que você vai usar o resto da vida. Você vai ser uma velhinha, que nem eu, tendo atitudes infantis. Entendeu? Você vai lá, passa a vida buscando informações. Se a informação é ruim, você age ruim. Tá? Então, esse é o grande truque, é você entender. Então, o meu agente lá, que eu criei, é um agente justamente para isso, para achar, porque eu tive uma dificuldade imensa de achar meus conflitos. Então, eu queria que as pessoas tivessem mais facilidade. Certo? Então, esse é o objetivo. E aí, esse agente Eureka, conta um pouco mais pra gente. Ele tem todo um mapeamento, mas como que funciona? Eu acesso ele como? Ele vai me ajudar com o quê? Digamos que eu esteja com uns traços de depressão, e aí ele funciona pra mim também? Uma pessoa que tá com traços de depressão, por exemplo? Sim, depois que você se entende, tudo vai se encaixando. Porque você vai entender, a tua depressão vai ser uma dependência emocional. Tá? Agora é aquela coisa, é decisão, tá? Não adianta, tá, entendi, agora o que eu faço com isso? Ok, é você ver o que está acontecendo e começar a alterar o que você tem aqui gravado, certo? Então é isso que dá é muito mais fácil depois que você entende, tá? Porque quem vê não tem como dizer não vi. Eu costumo falar isso. Depois de ver não tem como desver, não tem, gente. Não tem como. Tem. Sabe, dói. A vida é dor. Não vou dizer que é sofrimento, não. Eu vou dizer pra você que é dor. Por quê? Porque me dói estar gordinha e me dói ir pra academia. Doer dói. Mas eu posso escolher qual dor que eu quero sentir. Certo? Agora, o sofrimento é quando você dá utilidade pra essa dor. Eu sou gordinha, coitada de mim. Coitada de mim, não. Eu escolhi ser gordinha. Então, se eu escolhi, não tem mais coitada. Mas se eu der utilidade para as coisas, eu vou ficar ali, lamuriando, entendeu? Então, quando eu vi isso tudo, eu falei, bom, as pessoas precisam entender isso, certo? E aí eu fui logo para as pessoas que são que nem eu, né? Os que são mais fáceis de entender, entende rápido. Mas tem pessoas que são como eu, céticos, não concorda e quer só dizer... Não, se você consegue desenvolver uma comunicação, um método que atinge o cético, vai atingir, né, todo Essa mundo. era a esperança. Então eu falei, eu preciso de alguma coisa que ele faça, que nem eu veja para crer. Entende? Então foi aí que eu desenvolvi. O Eureka veio assim. Ele é um agente de autoconhecimento, tá? E através de perguntas estratégicas, ele vai acessar o subconsciente e aí ele vai trazer um mapa. Mas é o que isso? É um agente o quê? IA? IA, no chat GPT, é uma outra plataforma? Precisa ter o chat GPT. Então explica pra gente do zero. Como é que funciona esse agente? Eu acesso por onde? Eu faço como?
Tá, tem lá o agente na plataforma. Então, o que você vai fazer? Você vai comprar o agente, eu vou te mandar o link e a senha. Aí você acessa, aí ele vai te trazer um questionário. Aí ele vai primeiro. São 3 questionários. Ele traz o primeiro questionário e cada resposta que você dá, ele já te traz informações úteis. Você vai perceber. Já dá para você falar, ué, isso assim? E já te traz alguns conflitos, tá? Porque você pode escolher 3 respostas. E aí que está o segredo. As respostas que você escolhe vai estar os conflitos que você tem. Muito raramente alguém escolhe uma única ali. Então, você vai perceber direitinho, opa, se eu escolhi A, C, D, significa que meu conflito está aqui. Ah, eu escolhi B e E. Ali tem conflito. Então, isso aqui, você vai responder, ele vai trazendo umas pequenas devolutivas. No final, ele traz uma devolutiva maior, aí vai te falar o seu modo de pensar, sentir, agir, vai trazer os seus conflitos e vai trazer também o que você tem de bom. O que é aquele dupla ali junto, como no teu caso, você tem uma dupla ótima para comunicação. Entendeu? Tem alguns conflitos? Tem, mas para comunicação, os 2 traços altos seus aí adoram a comunicação. Fala até um pouquinho de traços aí pro pessoal, para eles entenderem o que é esses 5. Aí você pode usar eu aqui como um avatar, né, de exemplo, para o pessoal poder tangibilizar, entender o que a gente está falando, né, colocar eles na mesma página. Então, o que seria esses traços? São caráteres, o que cada um significa, o que eu sou, para eles poderem entender. Os traços de caráter, eles começam lá no feto, é o primeiro que se forma, certo? E esse fetinho ainda, ele tá lá, vamos dizer, a mamãe sentiu uma rejeição. Não é que ela quis rejeitar o neném, às vezes nem quer, mas às vezes ela está desempregada, isso e aquilo, então ela contrai o útero, então aquele ali, ele é o primeiro, ele só quer ser aceito. E no momento que o útero se contrai, ele entende que o ambiente está rejeitando. Ali nasce o que a gente chama de dor da rejeição. Tá? A criança sente rejeição. E se esse traço for o maior da pessoa, você vai ter uma pessoa que gosta de ficar no cantinho dela, que funciona muito bem sozinha, isso é uma vantagem. Ela trabalha muito bem no escritório sozinha, tá? Então, é uma pessoa mais reclusa, mas não gosta muito de aparecer. É uma pessoa que não gosta muito de abraço, né? Não gosta muito de toque físico. Então, esse dói lá é a dor da rejeição. No segundo qual é o nome? Bom falar os nomes científicos. Nome científico, tá? São nomes científicos. É porque eles são meio feios, mas foi o nome usado lá por Reich. Então, eu acho que a gente tem que seguir. Tá? Então, é o esquizoide. Essa é a fase esquizoide. Eu acho, então, vamos fazer o seguinte. Fala pro pessoal os 5 que tem, o que cada um é, e depois você vai entrando em cada um. Aí fala até pra essa câmera aqui, pro pessoal poder entender com mais clareza. Nós temos 5, são esse. Sim, o esquizoide, que é na fase de feto, o oral, que é um bebê, tá? Depois o psicopata, que vai ser até 1 aninho e meio, o masoquista, 3 anos, até 3, e o rígido, que é aí entre 4 e 5 anos. Então, são esses 5 que são traços de caracteres que a gente chama, tá? Ou personalidade. Então, cada uma delas, o que é esse aqui? O esquizoide, ele é responsável pela dor da rejeição, tá? Se tiver problema no feto, é rejeição. O bebezinho, tá? É problema com abandono, é aquela dorzinha de, puxa, sabe, me largaram sozinho, e a gente leva pra vida, tá? Lá na frente, você, por exemplo, tem um pouquinho do oral. Então, tem um pouquinho, tem bastante do oral. Então, você não gosta que vire as costas aqui e saia. Você se sente abandonada. Aí você sente logo, doeu. Entende? Então, é uma coisinha que tá aí em você, do teu bebê, e que até hoje você vai trazer. O psicopata, ele quer mostrar o que ele veio fazer. Ele quer ser elogiado. Ele quer que você fale para ela, quer ser validado, né? Então, ele é uma criancinha ali, ele tem a dor dele é da manipulação. Ele não gosta que você manipule ele, tá? Então, ele é uma criança que se vier aliás, era o meu traço bom nisso aí, tá? Era o que me deixava tonta, mas tudo bem, depois eu explico melhor. Mas ele é o psicopata, ele é um traço que não gosta de ser manipulado. Então, isso torna ele meio agressivo. Mas não chega, no nosso estudo, ele não tem nada a ver com o psicopata que mata, não tem nada a ver com isso, tá? Ele é só um traço mais agressivo, realmente. Por quê? Porque ele não gosta de manipulação. Então, se você manipula ele reage. Mas tudo bem. O masoquista, ele é um traço que ele é resiliente, tá? O problema dele é a humilhação. Então, ele se sente humilhado com muita facilidade. E o rígido, ele não gosta de ser trocado. Tá? O problema dele é a troca. Ele quer ser o escolhido. Então, esses são os 5 traços. Tá? E em cada momento, um vai aflorando em você. Então, você começa lá no feto e com 7 anos e vai marcando
Por isso que eu falo, o ideal é que tenha 20, 20, 20, 20, 20. Que aí ninguém puxa ninguém. A sua mente fica equilibrada. Não tem ninguém puxando para lá e para cá. Mas, devido à vida, que não é tão simples assim, tá? Você pode ter problema lá no feto, no bebê, no 1 aninho e pouco, com 3 aninhos ou com 5. E se tiver esse problema, o que acontece? A gente vai ter os conflitos. Então, esse é o caminho. Você perguntou do traço de caráter, né? Então, é esse o caminho dos traços de caráter. Muito bom. E você fez uma coisa comigo quando você chegou aqui, que só de me olhar, sim, você já conseguiu identificar. O que você analisou em mim, que você chegou numa conclusão que eu falei assim, caraca, eu sou assim mesmo. Sim, vamos lá. Que é o conhecimento que tá lá dentro do Eureka, gente. Então, assim, é sensacional o estudo que ela fez. O esquizoide, que é o primeiro traço, tá? Ele é um traço que ele vai se isolar lá no feto ainda. Ele vai ficar muito na cabeça e vai esquecer o corpo. Então, vai ser um adulto, geralmente com a cabeça um pouquinho maior, tá? Vai ser mais cabeçudinho, vai ter um corpinho bem magrelo. Então, quando eu olhar uma pessoa assim, tá? Eu já vou entender que ali tem uma esquizoidia alta. E que essa pessoa vai gostar de uma caverna, tá? O meu filho tem esquizoidia alta. Então, ele é um menino que eu preciso respeitar isso nele. Foi aí que eu aprendi. Eu preciso respeitar que ele vai ter umas 3 horas por dia dentro do quarto dele quieto. Tá? E aí, que isso não é um problema, é uma característica. E a gente costuma fazer... Não, eu era uma que... Tá maluco? Eu até hoje reclamo um pouco, porque eu preciso que ele saia daquele estado, senão ele vai ficando cada vez mais... Entende? Então, eu deixo um tempo, porque eu sei que ele necessita daquela caverninha dele. Eles costumam ser muito raciocínio rápido, tá? Eles têm um raciocínio lógico muito bom, certo? Então, são pessoas com uma cabeça... Funcionam muito mais na cabeça. O corpo eles esquecem. Então, eles não são de execução. Então, se você tiver um magrelinho em casa, não estranha que ele não vai lá ajudar a varrer um quintal. Não é de execução, tá? A execução, para eles, é um peso. Eles são mais de cabeça, eles fazem contas muito rápido, mas execução não. Aí depois vem o oralzinho. O oralzinho é um denguinho. Então ele é mais fofinho, ele vai ser fofinho sim. É aquele rostinho redondinho, sabe? Aquele aspectozinho da Larissa. Exatamente. Essa tem uma oralidade alta. Então o oralzinho, ele é a gente reconhece, tá? É só ver. Tem formato arredondadinho, tem esse sorriso aí largo. Será, gente? Esses lábios carnudos, o olhinho que fecha quando você ri. Entende? Isso aí entendeu? É o olhinho daquele gatinho pidão. É ele, entendeu? Você olha assim, já sabe que aí tem moralidade. O psicopata, ele não gosta de ser manipulado, então ele enfrenta. Ele é de enfrentamento. Então, ele vai ter uma tendência a ter a parte de cima mais larga. Por causa do enfrentamento dele, tá? O masoquista tranca tudo. É tadinho do bichinho, não gosta de ser humilhado, então ele guarda tudo. E ele vai guardando. Eu tinha um masoquista muito alto, melhorou um pouquinho. Mas, ó, isso aqui, essa bochecha caída aqui, isso é do masoquista, sabe? Ele vai trancando tudo e o corpo vai ficando quadrado, tá? É ordem por neurônios, tá? Eu tenho que me trancar. Você fica assim um tempo inteiro, você fica exercitando o músculo o tempo inteiro, ele vai ficando trancado. O músculo fica endurecido mesmo. É um corpo mais duro. O oralzinho é o fofinho. O masoquista é mais duro. Os dois são meio gordinhos, mas um é durinho e o outro é fofinho. Tá? E o rígido? O rígido, né? O rígido é o que eu não tenho. O rígido, ele é o equilíbrio. Você vai ver, é a minha cintura fina. É aquela pessoa, é o bonito, né? É aquela pessoa, é o belo. E ele preza pela beleza. Quando você vê uma academia, é uma rígida. Só tá na academia, tá na academia há 1 ano, é rígida. Entende? O rígido preza pelo belo. Então, esses são as características de cada um dos traços. Então, quando eu olho pra você, tá na cara e pronto, achei você. Achei a Larissa escondida. Né? Você tem uma moralidade boa, você tem uma rigidez boa e você tem uma ponta de masoquista. Isso, você tá segurando alguma coisa, certo? Pelas fotos que eu vi tu antigamente... Tu era bem magrinha, bem rígida. Você não tinha esse masoquista. Você cedeu aqui porque você está segurando e é fato. Tá tancando alguma coisa, então você vai ficando mais masoquista. Entende? Meu Deus, que forte isso, cara. Pois é, então, de algum tempo pra frente você... E aí leva um tempo, por isso que eu falo, o Eureka, ele chega a ser mais eficiente do que eu olhando pra você e fazendo análise. Por quê? Eu preciso de uma conversa com você pra entender o seu momento. O Eureka pega isso lá. Nas perguntas, ele pega o seu momento. Tá? Porque você pode já ter mudado o pensamento e o seu corpo não acompanhou. Aí eu estou diante de uma Larissa mais poderosa que ainda tem masoquista.
Aí eu vou te botar um monte de pontos masoquistas e vai dizer, epa, tá tudo errado essa sua análise. Por quê? Porque eu exagerei, porque o seu corpo ainda tem. Mas você pode já estar fugindo já dele, já está deixando de carregar peso, alguma coisa assim, e já está ficando mais rígida. Então, a sua mente já ficou mais rígida, tá? E o seu corpo ainda não acompanhou. Então, eu ainda posso errar um pouquinho na análise olhando você pessoalmente. Mas a gente não. A gente pega esses pequenos detalhes. Nossa. E aí ele vem melhor ainda do que a minha análise. Mas eu chego no ambiente, eu sei que já quem é quem. São pequenos detalhes que a gente se perde ainda, tá? Que pode dar errado. Daí vira uma coisa assim, meio sem credibilidade. Porque se eu erro, você fala, errou. Não foi tudo que você... Entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado. Tem que conversar. Não é só olhar o corpo e falar, eu sei como é que você funciona. Não, não é assim. Tá? Mas ajuda muito. Porque aí você chega num ambiente... Eu, por exemplo, chegar num ambiente que eu tenho muita psicopatia. Se eu encontro uma outra pessoa armada, eu hoje em dia recuo. Em outras épocas eu enfrentava. Entende? Em outras épocas eu ia pra cima. Porque o psicopata trai psicopata. Eu olhou, ali tem, vamos guerrear. Então é uma guerra, entende? Então, atualmente não. Atualmente eu olho e falo, melhor ficar quieta, porque eu já sei que ali vai ter problema. Entende? Mas se você não tem essa consciência, você acaba entrando no problema. Que a tendência do psicopata é entrar no problema. Então você tem que... Ele não causa briga não, mas ele entra em todas, Entra em todas. Olha, não, ele causa também, tá? Tem uns que causam também, né? Mas é por quê? Porque ele não admite. A frase do psicopata interna, ele não fica falando pra você, eu não admito. Não, a maioria não. Mas internamente, a mente diz, eu não admito que faça isso comigo. E esse eu não admito faz você logo se armar. Não admito, vou me armando logo pra cima de você. Né? E aí, se tem um outro psicopata, ele percebe na hora. Parece uma energia, né? Então, psicopata com psicopata. Então, no ambiente, eu agora olho e falo, eu já sei. Eu sei com quem eu vou dar certo, com quem eu não vou. Por que eu tô aqui? Porque você tem rigidez alta. Então, eu só baixo a cabeça para um rígido. Tá? É o único que eu vejo com capacidade para me dizer o que fazer. Nenhum outro. Mas isso por quê? O que tem no rígido que... Porque o rígido tem sensatez, que eu não tenho. Então eu tiro o chapéu. Me falta sensatez. Eu sou muito bagunceira, e eu quero ser assim. A minha casa é uma bagunça. Eu tenho uma tiazinha rígida. Quando ela vai na minha casa, ela fica, ai meu Deus. Sabe, eu consigo fazer uma bagunça em 2 tempos. Na casa dela, eu tento. Outro dia ela falou a mim, tu tava tentando mais, né? Deixou tudo fora do lugar. Porque eu sou bagunceira. Tá? Me falta esse equilíbrio do rígido, né? Mas eu admiro. Então, eu tenho admiração pelo como vocês são. Mas é o único traço que eu tenho admiração. Tá? Os outros eu enfrento. Os outros eu não vejo moral para falar de mim. Porque eu me acho muito esperta. Esse é o grande problema. Tem uma psicopatia alta. O psicopata se acha muito esperto. Né? Mas quase sempre vocês têm razão, né? Não, é porque a gente fica desenvolvendo a esperteza mesmo para sobressair. É incrível, sabe? É esquisito. A gente estuda muito, lê muito. Por quê? Porque a gente não quer ser pego na curva. Então a gente tem que saber falar. Aí a gente vai estudando. E só entra em assuntos que a gente domina, tá? Entra numa conversa que eu não sei nada para tu ver se eu chego perto. Eu saio até de perto. Tá? Não tem, entendeu? Aquela conversa ali eu vou perder, eu vou me embora, quero saber. E aí vem o meu problema com os rígidos, porque os rígidos, eles são uma sensatez assim que você fala, nossa, como é que eu vou... Tem que tirar o chapéu. A minha filha é muito rígida, meu filho também tem rigidez. E como eu vou discutir com eles, entendeu? A rigidez dele me bota no chinelo. Então, é o único. Então, por isso que eu tô aqui, porque a Larissa tem rigidez, tá? E a rigidez dela me faz... Não, calma, eu vou ficar quietinha, tá bom, eu te obedeço. Maritza faz isso, tá bom, entendeu? Duvido, se você fosse uma psicopatona também, eu já tinha ido embora, ó, porque eu já sabia que eu não ia aceitar, entende? Então, essa é a grande... E quando você aprende a olhar as pessoas, até me falaram, faz um curso para ensinar a gente a detectar o traço. Não é difícil mesmo, não. E é excelente, você aprende a lidar com os seus filhos. Você vai olhar para um filho que antes você criticava pra caramba, porque é um chorão. Cara, se for oralzinho, vai chorar e tá tudo bem. Ele precisa chorar. Chorar é cura, sabe? Mas a minha psicopatia achava que choro era frescura. Então, engole esse choro, cala a boca. É que criança mimada. Por que... Entendeu? Na minha cabeça, chorar era um horror, é fraqueza, entende? Então,
tadinha da minha bichinha lá, que era oral pra caramba, e que teve que calar muito o chorinho dela, ia chorar escondido. Muito. Ela ia chorar escondido. Ela deve ter ficado um pouco masoquista também. Ficou. E ela vai engaturando. Olha, quando iniciou o processo, ela tinha 18. Por isso que eu falo, a pessoa diz, mas tu tá literalmente engolindo o sapo, ela vai engolindo até que ela demonstra isso no corpo. O corpo dela já tinha um carocinho nas costas, você tinha que ver, eu tinha foto há pouco tempo, aí que eu perdi no celular. Mas ela ganhou pontos de masoquista porque ela já tinha aqui onde ela carregava o peso da mãe, tá? E hoje em dia, se você vê, chega a fazer o contrário. As costas agora entra. Gente, como assim? E tudo porque ela largou esse peso aqui. Que ela hoje faz o que ela quer. Ela hoje não me... Eu que me vire com os meus dramas. Entendeu? Até aconteceu agora um problema lá entre a gente no negócio de Natal, que ela disse a mim que não ia passar. Caramba, pra mim, não vou passar Natal com você. É a morte. Entendeu? O meu psicopata logo cresce. Eu que me lide com isso sozinha na minha casa. Não é assunto dela, entendeu? O que eu vou fazer com o que ela me disse é problema meu. Em outras épocas era uma confusão só, e eu ia fazer um drama, que eu sou do drama. Eu ainda sou, depois de tudo isso que eu já sofri, que eu já lidei, que eu já mudei, eu ainda tenho de vez em quando um draminha, entendeu? Ainda não tô 100% boa, ainda não tá, mas já melhorou muito, entendeu? Se você perguntar a eles, vão dizer, perto daquilo que era, nossa... Mudou muito. Mudou muito, entende? Mudou muito. Mudei mesmo. E todo mundo que me conhecia lá no passado sabe que isso aqui não é... Eu não me reconheço naquela pessoa, não. Nem eu me reconheço. Caramba, muito forte, Maritza. Muito forte. E aí você tá falando que o corpo dá sinais, né? Você tá mais fofinho, você tá mais magrinho, tal. Então quer dizer que, por exemplo, se eu voltar a emagrecer, isso significa que tá mudando ali a percentual, tá acontecendo uma mudança de mentalidade aqui, uma metanoia, um negócio novo tá acontecendo. Sim, você vai acompanhar. Você vai ficar, vamos dizer, se você começar a emagrecer é porque você tá ficando mais rígida. Aí é fato, tá? Aí você vai começar a se colocar para ficar mais bonita, tá? Esse vai ser o seu objetivo. E aí a sua mente está ficando mais rígida, é só isso. Se você engordar, significa que você está deixando a sua mente ficar mais oral. Está dando voz para o traço oral. Como eu te disse, vamos dizer, você deve ter aí uns 20 e tantos. Não vou botar exato, não. Mas 20 e tantos, 20 muito, tá? Tanto do oral, quanto do rígido, quanto do masoquista. Eu tenho dificuldade de dizer qual deles. Eu acho que a rígida é um pouco mais ainda, tá? Mas mesmo assim, tá uns 3 aí bem batidinhos em você. Tá? Então... Em algum momento, você vai subir um pouquinho mais dependendo do momento que você está vivendo. Qual é o gatilho que você está vivendo? Entende? Se você for, vamos dizer, abandonada, você vai tender a ficar um pouquinho mais gordinha. Porque você vai sentir carência. Aí a carência vai você comer, abafar a carência na comida. Então você começa a engordar. Entendeu? Se você se sentir humilhada ou chamada a atenção, aí você desenvolve mais o masoquista. Então, dependendo do gatilho... Aí a sua mente dá ordens lá para os neurônios e o seu... É neurológico a coisa. Não é uma coisa boba. É ordem do cérebro para os nervos. Enche um pouquinho que a gente... Sabe? É tudo assim. E você vai... Vamos ficar mais bonita agora. Vamos embora. Então, trabalhar. Nossa, que forte isso. Eu tive alguns momentos na minha vida de altos e baixos, assim, em relação a essa questão do corpo. E eu fiquei super magrinha. Aí, em outro momento, eu ficava mais gordinha. E não era uma coisa, tipo assim, quando eu ficava magrinha, eu realmente estava gostando, eu queria aquilo. Não tinha dificuldade nenhuma. E quando eu ficava gordinha, porque eu não estava mais me importando com aquilo, eu estava me importando com outras coisas. Que loucura isso. Eu não via que era um efeito sanfona só porque, sei lá, era um efeito sanfona. Não, era realmente uma virada de decisão. Eu quero aquilo ou não quero mais aquilo. E aí, porque não era prioridade, provavelmente, realmente, isso que você está falando. Eu tinha os traços muito fortes, em algum momento um elevava, o outro diminuía, isso acontecia. Exato. Caraca. E aí você vê você com o Michel, você já vê claramente o que vocês... Aí, tem você e o Michel. Os seus traços e os traços dele. Quando vocês fizerem, eu faço no gráfico, né? Quando você bota no gráfico, fica muito claro aonde é que tem conflito e aonde que tem harmonia. Pronto, você entendeu isso, você vai entender que o Michel funciona assim, ele vai entender que você funciona assim, e um passa a respeitar o outro e pronto, não tem mais por que ter conflito. Se eu sei como você funciona, se eu quero viver bem com você, é só eu não catucar o seu lado que tá problemático. Bom, olha, a Larissa não pode ser comparada.
tá. Se o Michel te comparar, ele tá arrumando problema. Entendeu? Se ele chegar aqui falando, por exemplo, e a fulana fez melhor do que você, pronto. Estragou o dia. Então, ele não chega aqui falando. Então, é só entender. A Larissa não Tá pode. ouvindo aí, produção? E o Michel... E o Michel não pode ser enfrentado. Ele precisa sentir que a última palavra é dele. Tô ouvindo Ah, aqui Maritza, é também. muito difícil Tô isso. ouvindo e anotando. Tô ouvindo e anotando tudo. Então não é tão difícil, entendeu? Ah, ele precisa mandar e eu vou ter que obedecer. Se você quiser viver bem com ele, sim. Vocês podem estar no acordo. Olha, em que eu posso obedecer você legal? E nisso aqui você é muito bom. Então vamos fazer um acordo aqui. Aqui eu te obedeço. Ele vai se sentir o rei. Mas aqui você fica quieto e eu mando. Pronto! Vocês têm um acordo. Então é só colocar tudo em pratos limpos. Combinado no sacado. Exato. E pro Michel isso é muito importante. Tá? É o acordo aqui. Então a Larissa não tem tanto esse traço. Então ela não vai entender muito por que ele é tão radical. Poxa, não podia flexibilizar. Não, ele não vai flexibilizar. Ele pode flexibilizar, mas fica furioso. Daqui a pouco vocês estão em guerra. Então não tenta fazer ele flexibilizar. Para ele, combinou isso, vamos fazer isso. Ah, mas não deu. Fala antes, conversa antes. Não deixa para a última hora, porque ele vai ficar furioso. Então, são pequenos detalhes que, se você entender, a vida entra num acordo. É tão bom. Sabe? Eu tive uma paz que eu nunca vivi na vida. Nunca vivi. Vocês não estão entendendo. Ela me conhece mais do que eu. Sério. Gente, é um absurdo. Eu conheci Sério. ontem. Ontem. Ela me conhece. Ela falou mais sobre a minha vida do que eu achei que sabia. Muito bom. Um dia você... Um dia. Gente, eu vou falar aqui pra essa câmera. Isso tudo que a Maritza tá trazendo é muito forte, é muito importante. Por quê? A gente tá falando sobre viver em sociedade, viver na sua casa. Todo mundo tem conflito. E aí, beleza, a gente sabe que vai ter problema. Tá tudo bem. Só que você pode enfrentar esse problema num nível muito hard ou num nível muito brando. Porque quando a gente entende, a gente lida melhor. Então, assim, quantas explicações a Maritza já trouxe em um dia pra minha vida, pra vida do meu esposo, que já tá mudando o nosso comportamento dentro de casa um com o outro. Hoje eu fui fazer minhas unhas e eu fiquei lá, vou contar até pra você, eu fiquei lá analisando todo mundo, o formato do corpinho das pessoas, a forma como a pessoa falava, o olhar. Eu falei assim, meu Deus. E aí tinha gente que eu já conhecia há mais tempo, eu falei assim, agora eu entendi por que minha amiga é assim. E não sei o que. É muito interessante, porque isso pra você viver em sociedade, pra você viver com a sua família, para você viver no seu trabalho, por exemplo, eu como empresa, para recrutar pessoas, eu tenho que saber qual é o perfil que vai lidar comigo. E aí, se eu não me conheço e não conheço qual é o perfil que é compatível, como é que a gente vai fazer esse negócio? Por isso tem muita gente errando no recrutamento. Aí, né, recrutou mal, vai ter que investir em treinamento. Aí tem que chamar a Maritza. Maritza, tá tendo um conflito interno na empresa, ajuda a gente aqui. Eu tinha uma aluna lá em Rio das Ostras, que o pai dela tinha um restaurante. E tinham 20 e poucos empregados. Aí me convidaram para ir lá no no fim de ano, aniversário dela. Eu fui lá no restaurante. Cheguei lá, eu comecei a vendo os erros. Eu falei, gente do céu, eles me colocaram uma griselinha para atender mesa. Sabe, essa pessoa, ela vai atender, tudo bem, não tô falando que não é possível, não. Mas não é o forte dela. O contato humano, ela tá ali forçada porque ela precisa do dinheiro. Ela não vai ter um sorriso para dar. Porque ela tá ali, doida pra ir pro cantinho dela, doida pra caverninha. Ai, sabe, ele tem um limite. Ela tem uma bateria social muito baixa. Então, botar uma griselinha com o ossinho aparecendo. Eu falo de uma griselinha mesmo, que você consegue ver o joelho sobressaindo, isso aqui. Porque a rígida, malhada, ela pode ter o oral e ser rígida e conduzir bem. Isso, porque quando você vê o ossinho tampado, é o oralzinho que a gente chama oral da falta, tá? Ele é um oral magro, mas tem carninha cobrindo. O esquizoide, ele não tem essa carninha, ele é bem ossudo. Você vê o joelho dele sobressaindo, isso aqui assim. Você vê os ossos da mão. Então, é um cara que aparece os ossos. Esse aqui é o esquizoide, tá? É ele que vai querer o cantinho dele, tá? É a caverninha dele. E ele funciona bem ali. Ele não tá infeliz ali. Entende? A gente, deve estar infeliz, deve estar depressivo. Não. É o mundo dele. Ele gosta daquilo lá. Tá? Existe, vai ficando demais, aí a gente chama tá na dor, né? Aí começa a exagerar, tá? Mas todo esquizoide vai precisar do seu momento dele, lá no cantinho dele,
tá? Para recarregar a energia. Então, é isso. Aí você tem um negócio aqui, você precisa de alguém que lide com o público. Cara, não bota um esquizoide. Bota o esquizoide lá num cantinho que ele fica fazendo cálculos, que ele fique, sabe, inventando coisas. Ele é bom para inventar. É ótimo. Não, para mim é um dos mais geniais. Né? Ele tem ideias fora da caixinha. Você dá atenção. Eu tenho dado muita atenção, porque antes eu não dava atenção pro esquizoide. Eu falava umas coisas, hein? Agora, quando eu vejo o esquizoide falando, eu vou lá ouvir. O Einstein era esquizoide, então deixa eu lá ver o que esse cara tá dizendo, porque sai coisa boa dali. Parece absurdo, mas sai coisa boa. Então, o esquizoide é um cara genial. Tá? E tem ideias fora da caixinha, ele é antissocial. Entre aspas, é mais ou menos isso, tá? Ele gosta do canto dele, não gosta muito de contato, tá? Não é muito chegado. De jeito de abraçar, abraça o esquizoide. O pezinho dele já tá indo embora. Entendeu? Ele te abraça com o pezinho meio de lado, como quem diz, tá bom, já chega de abraço, deixa eu ir embora. Então, esse é o esquizoide. Então, e aí você aprende mesmo. Quem eu vou botar para trabalhar comigo? Depende de aonde você vai botar, que cargo que é. Pega uma oralzinha que nem você e enfia numa sala sozinho o dia inteiro. Vai dar depressão. Em breve você, entendeu? As pessoas fazem porque precisam do emprego, mas não é o forte delas. Entende? Não Igual amanhã é meu aniversário, eu falei assim, eu quero ir pra praia. Que eu fico vários dias aqui nesse estúdio que não entra nem a luz do dia. E eu tenho essa necessidade de... Eu falo até pro Michel, falei, Michel, hoje eu quero trabalhar da rua, eu quero ir pra um espaço, uma padaria, pra um lugar, porque eu funciono super bem com esse estímulo do ambiente, da natureza. E ficar, às vezes, aqui parece que não funciona. Em alguns momentos eu falo assim, não, deixa eu descer, eu vou lá pra baixo no condomínio. Exatamente, ficar sozinha aqui não. Você receber toda hora uma Maritza na vida... Maravilhosa, que passa o dia comigo. Fala pra caramba. Aí você gosta, porque você gosta do contato. Isso, gosta. Então, pra você é ótimo. Se eu chegar aqui te abraçando, aqui, abraço apertado, melhor ainda. Só que eu não dá, meu abraço é meio de lado também. Então essas são as suas características. Mas não é de todo mundo. Tá bom? Então, é esse o truque. E é tão fácil. E aí a pessoa aprendendo como detectar, pronto, acabou. Não tem. A não ser que você queira provocar, porque pode ir lá do ruim também, né? Eu sei que ele não gosta, eu vou fazer. Aí é burrice, né? Você não tá querendo se curar, você tá querendo arrumar encrenca. Então, mas é ótimo. Outro dia alguém falou: mas você vai. Como é que é? Dizer que a pessoa é assim, não pode falar isso. Não, a gente vai ficar se escondendo o resto da vida. A gente não pode falar. Aí eu fico olhando. Cara, eu olhava no espelho e falava: gente, você é idiota, por que os outros não podem fazer isso? Mas cada um com seu cada um, eu respeito. Mas para você mudar de verdade, você tem que se ver. Você tem que se olhar no espelho e falar: quem sou eu? Quem é essa que está aí dentro? Tá? E botar para fora. Né? E aí vai tudo se encaixando. E você fez isso? Fiz. Eu me esbofeteei muito. Tá? Eu tinha o poxa o quê? Você é idiota. Tudo era poxa, sabe? Você, por exemplo, você chegava aqui, por acaso você me dava um forinho aqui, pronto, poxa. Ia lá pro canto, só lastima. Eu peguei raiva dessa poxa, mas ela foi minha companheira por muitos anos. É ela que gerou essa carranca. Tá? É isso, é essa poxa, sabe? Que vai enfeiando. Enfeia mesmo, porque o masoquista, ela fica a pele fica meio áspera, entende? Então, quanto mais você se deixa ficar assim, mais eu falei isso pra minha filha na época, ela já tava com um ponto lá, eu falei, cuidado com o masoquista. Porque eu trancava muito a boca, aqui vai criando, é uma coisa assim. Então, tudo isso é por quê? Porque fica se trancando o tempo inteiro, entende? Então, tem que ver o que é os traços. Eu briguei lá com a poxa, tá? Tô melhorando, mas não tá 100%, mas melhorou muito. E depois eu não admito. Eu também tenho esse não admito. Internamente, eu não admito. Aí eu ia pra frente do espelho e falava, admite o quê? Quem é tu? E aí eu conversava comigo mesmo e, gente, vai mudando. É muito lindo. Sabe? Repetição, né? Você vai ali. Você muda um padrão que tá na sua mente. Tudo é padrão. Eu vou explicar isso depois tudo bonitinho, vocês vão ver como é que é fantástico. Tudo é padrão. Padrão montado, tá? Porque você guarda informações que o seu cérebro usa. Ele só quer usar. Ele não quer gastar energia tendo que fazer tudo de novo. Então ele vai lá buscar. O que já tem aí sobre isso? Tem isso. Então, se o que está lá mete a mão nele, eu vou meter a mão nele. E é sempre assim. Se o que está lá faz carinho, então, dependendo do gatilho, tem alguma informação lá falando, faz isso. E aí você vai... Vai no automático. Vai no automático. É a velha história de você escolher e já... Conta pro pessoal o estudo. Né? Conta pra eles aqui, ó. Pô, perfeito aquilo. Então, o estudo mostra que tá lá
6, sei lá, tem lá uns números em cima da mesa e um grupo de pessoas, e eles botam o fiozinho em cada mente, porque o fiozinho pega o que você pensou, né? Quanto o cérebro mexeu da resposta. Aí ele fala, bom, a hora que você decidir, você fala, decidi. E aí o cara tá lá, bom, decidi. Quando o cara fala decidir, o fiozinho avisou 7 segundos antes que o cérebro estava decidido. Isso é, o cérebro, é que aqui tem o neocórtex e aqui tem o cérebro límbico. Então, o nosso neocórtex leva 7 segundos para entender uma coisa que o límbico já decidiu. Então, a decisão vem antes. Quando você fez, você pensa que decidiu, a decisão estava lá. Estava lá na informação que ele pegou. Então, se a informação que tiver lá é ruim, você vai sempre errar, sempre errar. Então, você vai ter que ir lá trabalhar a sua mente para mudar essa informação. Isso que foi a grande tacada minha. Quando eu entendi isso, eu falei, uau! Eu vou lá acessar, vou jogar fora, como que joga? Repetindo o que eu quero que seja agora. Não adianta falar, eu quero mudar. Quer ver uma coisa que eu vi clara? Eu quero ganhar dinheiro. Eu falava isso. Eu quero ganhar dinheiro. Mas, o que tem lá de informação na minha mente sobre dinheiro? Dinheiro é problema. A tia não vai na sua casa se você for rica. A vovó não gostava de gente rica. A mamãe sofreu muito com dinheiro. Tava tudo isso lá. Então, eu dizia, 7 segundos depois, eu quero ter dinheiro. Lá atrás eu tinha decidido, dinheiro não, tá maluca? Isso é problema. Pronto. Então, eu ficava falando. Cabeça. É dor de cabeça. E já tava decidido. E eu tô aqui falando, mas eu quero dinheiro. Não, a decisão vem antes. Então, eu vou lá, caçar cada um desses sujeitos e aí dá um trabalhinho. Porque não é da noite pro dia. Não basta dizer, agora eu entendi. Então aqui. Não. Você vai ter que ir lá nessas memórias e colocar outra no lugar. E é isso que foi a grande tacada. Eu falei, uau, mudei. Porque aí eu percebi o que você pode fazer com isso num degrau idiota na casa da minha tia. Gente, um degrau idiota. A casa da tia tinha um degrau altão. Então, quando eu chegava lá, eu tinha que levantar bem o pé. Aí, como ela estava ficando velhinha, um outro tio meu foi lá e criou um degrauzinho no meio. Aí, agora que você chegava lá, tinha que subir 2. Só que eu estava viciada, minha mente já sabia que ali tinha um altão. Então, eu tropecei ali umas 3 vezes. Aí, quando eu cheguei numa 4ª ou 5ª vez, no portão, a minha mente avisou, lá na frente tem um degrau. Lá no portão. Tá. Opa, agora já sei que tem um degrau. No dia seguinte, eu só lembrei do degrau quando eu já estava quase chegando. No outro dia, eu já estava quase em cima. E depois não precisei mais. Isso foi lá para trás da minha mente. Decidia 7 segundos antes que ali tinha um degrau, não precisava mais pensar. Esse é o automático da mente. Entendeu? Então você muda. Aí eu falei, se mudou ali, então é a neuroplasticidade da mente. Então ela muda. Então outras marcações que tem aqui, de que o dinheiro é ruim, pode mudar sim. É só eu ficar indo lá na minha memória e falando, olha, Maritza, não é bem assim não. Tá? Você aprendeu errado. Uma vez, não é da noite pro dia, tá? Mas se você ficar insistindo 1 mês, daqui a pouco você escuta a tua voz dizendo, não é assim não. A gente pode ter dinheiro sim. E aí começa a animar. Aí você começa a perceber que tá mudando. Quando você escuta a tua voz, o novo, como é que diz? O novo caminho que você deu. Você agora tá dizendo que não é assim não, a gente pode ter dinheiro sim. Você fala 1 vez, 2, a hora que você ouvir a tua voz dizendo, a gente pode ter dinheiro sim, já entrou. Agora já entrou. Já tá buscando essa informação antes. E é isso, essa é a brincadeira, tá? E o Eureka traz a maneira de você encontrar os seus conflitos. Quando você encontra os seus conflitos, você vai começando a entender todo esse processo. É fantástico. E aí não tem mais por que sofrer, aí a vida fica tão fácil. Mas tem um problemão. Tem não, você criou. Tá? O problema. Mas a coisa é muito grave, Maritza. Tá, por que é grave? Eu, por exemplo, dei utilidade à bipolaridade da minha época. Era muito cômodo, né? Eu fui uma pessoa sem juízo até 40 anos. De repente, o médico me dá um diagnóstico. Você é bipolar. Aí eu podia chegar em casa e falar pra minha mãe, não me perturba não, porque eu sou bipolar. Ora, que utilidade maravilhosa. Tu acha que eu queria ficar boa? Eu tinha agora um diagnóstico. Eu antes era louca. Eu agora tenho um diagnóstico aqui até a testa. Antes eu era sem juízo da família. Agora eu tenho um diagnóstico. Eu queria ficar boa por causa de quê? Meu diagnóstico... Entendeu? Então, era essa. A mente estava acomodada. Que bom, agora eu sou bipolar. Eu posso qualquer coisa.
Entende? É complicado. A mente precisava daquilo, não foi de propósito. Eu não estava sendo má, eu não estava sendo falsa. Não, a mente precisava daquilo. Porque ela estava cansada de ser escorraçada. Então, agora eu tenho um motivo. Olha, gente, eu sou assim, não é porque eu sou bipolar. Tá, e é mesmo, tá? Não é uma situação, não é fingimento. Mas a gente pode mudar, basta querer. Ah, mas não é tão simples. Não, não é. Tem que ter vontade. Eu mudei porque eu queria meus filhos bem, certo? Então eu tenho que ter um objetivo lá na frente. Qual a motivação, né? Exato. Você precisa de motivação. Senão, não vai. Tá? Tem que ter alguma coisa que te leve pra lá. Se você tiver totalmente sem motivação, vai buscar uma primeiro. Tá? Vai colocar fotos no seu quarto sobre uma vida melhor. Vai estimular a mente para ela desejar uma vida melhor. Porque se tiver sem sonho, se tiver... Aí não vai, não vai. A mente não entende para quê. Você precisa dar a ela um motivo. A gente tá indo para lá porque eu quero... Tem que querer. Senão, não vai. É igual quando a gente, às vezes, tá numa situação indo, isso tem muito a ver com sociedade, com, às vezes, faculdade que escolhe, que você tá num caminho e aí, às vezes, não faz mais sentido, você não consegue ficar mais feliz naquele lugar. Exatamente. Você fala assim, mas não faz sentido nenhum. Que aí tu começa, a remoer, aquilo vai te fazendo mal, aí gera um conflito. Sim. Até resolver. E eu costumo dizer que os conflitos têm uma grande evolução por trás, né? Porque o conflito, por mais que seja doído e tudo mais, se entendido, você tem uma revolução ali, você muda. Você fala assim, caramba, o conflito tá acontecendo porque tá tendo uma transformação dentro de mim. Exato. Ele quer te mostrar um caminho. O Que conflito legal. tá querendo te dizer que tem uma coisa errada com você. Entendeu? Ah, porque eu estou em conflito aqui com o meu oralzinho, com minha rígida. Tá. Por que teu oral tá assim? Ah, porque eu tô sofrida, tá? Ele tá te mostrando que você tem que aprender a ser mais independente, tem que parar de ser dependente emocional. Ele tá te mostrando, o conflito vem mostrar onde é que tá o erro. O meu conflito, por exemplo, lá, o meu psicopata, era metidinha besta que só ele. Entende? Um fracote metida besta. Eu só levava na cabeça, ia lá pro canto chorar, tomar uma caixa de remédio pra morrer. Percebe que ele estava querendo me mostrar, olha, Maritza, para de ficar enfrentando os outros. Esse é o teu erro, você está toda hora bancando galho de briga, para que isso? O que você ganha com essa brincadeira? Mas eu tinha que ganhar, eu tinha que ser a última palavra. Era uma questão de honra. Aí quando você bota lá na tua cabeça, todo dia eu ia lá. Ei, pra quê? Pra que você quer arrumar essa confusão? Pra que você quer ganhar essa razão? Qual é a vantagem que tu vai ter nessa razão? Era só, não, é minha razão, é minha. Engole ela com feijão com arroz. Mas, era assim. Aí pronto, comecei a falar, ei, pra quê? Hoje eu escuto a minha voz. Hoje, como a gente viu lá, se eu vejo uma situação que já vou me alterar, a minha mente diz, pra que você vai ganhar com isso? Qual é a sua vantagem aí? Pra quê? Tá se alterando. E aí você freia, porque você ouviu antes, aos 7 segundos antes. Antes não tinha isso naquele lugar. O que tinha lá é, vai lá, arruma enqueca, vai lá. Entendeu? Por isso que a pessoa, às vezes, tem uma ação sem pensar. Sim. E a pessoa fala, pensa, conta até 10. Exato. Porque Isso, você perfeito. vence isso. Se a pessoa tiver esse drive de contar até 10. Tá vendo? Pois é. Então, o ideal é isso. Em qualquer situação de conta até 10. Exato. Porque aí o tempo daqui, do neocórtex pensar. Porque lá vai responder de cara. Você vê você dirigindo, você está em quinta, quando o meu carro era manual. Eu estava em quinta numa estrada, eu não sabia como tinha chegado na quinta. Isso foi tudo no automático que fez por mim. Não fui eu que vou passar a primeira, agora vou passar a segunda, vou pisar na embreagem. Não tinha mais isso. Estava tudo antes. Era o reset. Então, esse é o grande truque. Tá tudo aí. Eu acho que todo mundo precisa descobrir isso, porque isso, se lastrar, as pessoas vão viver muito melhor. Muito. Eu já vou viver muito melhor, Maritza. Cara, mas é verdade. O pessoal que está assistindo aqui também. É que verdade, incrível, é que verdade. Bom, que bom esse assunto, esse tema. Que, assim, é utilidade pública. Eu acho que é. Por isso que eu queria... O agente é bem acessível, você vai ver, o valorzinho dele é bem pequeno. Por quê? Porque eu queria que todo mundo conhecesse, pelo menos. Ele não é completão, tem outras coisas. Tem inclusive outros produtos que junta a família, que faz o filho, a mãe. Aí depois, por que é que isso dá errado aquilo? Eu faço igual eu faço no gráfico. Então, eu agora criei um agente que também faz isso. Então, ele pega você e o seu marido, vocês dois fazem, e depois ele cruza os dados e diz, olha, vocês não dão certo aqui por isso, cuidado com isso aqui vocês são ok. Então, ele te dá um diagnóstico da relação. E é ótimo, tá? Se você tiver fim de levar um relacionamento
de boa, aí é ótimo. Então vamos fazer o seguinte, um recado aí pro pessoal, fala olhando para essa câmera, fala assim, se você se encontra com conflito interno, ansiedade, depressão, uma crise existencial e não tá achando a resposta, o Eureka vai te dar todo o diagnóstico do que... Fala aqui pra eles, fala. Mas você acabou de falar. Não, mas é você falando aqui pra eles, ó. Fala pra eles. Ó, se você estiver ansioso, angustiado, apático, né, é sinal que aí tem conflito. E se tem conflito, você precisa resolver esse conflito. Como é que eu vou achar esse conflito? Fazendo. Pega o Eureka, responde o questionário e ele te traz qual é o conflito que tá batendo aí. Pronto, é só isso? Muito bom, muito bom. É isso, pessoal. Então, se você se sente com conflito, tá percebendo que tem alguma coisa, tá travada, ou tá muito angustiada, muito ansiosa, você precisa identificar onde que tá acontecendo esse conflito. Porque a partir do momento que você entender, você vai falar assim, opa, entendi. O conflito também, qual é o gatilho? Minha mãe é o gatilho. Então, deixa eu entender com a minha mãe. Ok, qual é o gatilho que ela aciona em mim? É o meu marido que é o gatilho. Então, deixa eu entender com o meu marido como que a gente ajusta isso, conserta isso, para que a gente possa viver bem. É fundamental, Sim. Adorei. Muitos diagnósticos de bipolaridade é apenas conflito de traços, tá? Tem uns, claro, vai ter o caso clínico realmente. Mas tem muitos, o meu caso, por exemplo, foi, tá? E eu fui diagnosticada num lugar de respeito, não era qualquer lugar. Mas não era bipolaridade, tanto é que dizem que não tem cura e eu curei. Eu não tomo um remédio hoje, nenhum. E eu tomei 4. Eram 4 controlados, tá? Eu tinha uns remédios assim que deixavam, parecia um horror, tá? Botava o meu status tudo para dormir. Então foi assim a vida inteira. Então, como assim? E de repente, não, cuidado, você vai ter uma recaída, é muito pior, tá? Já tem 8 anos. Eu não acho que eu vou mais ter, eu não vejo nenhuma chance de eu ter recaída, mas, tá? Por enquanto, e era bipolar e precisa, não sei, eu acho que tem casos sim, tá? Mas testa os seus traços primeiro e vê se não tem alguma coisa estranha aí. E o mais legal é porque eram uns traços, e talvez se você não tivesse entendido, você não ia ter se curado, porque a mente é isso. O nosso cérebro não processa o desconhecido, então até que alguém fale o que é, você vai ficar num eterno conflito. Exato. E o que te curou foi ter acesso a essa informação e falar assim, caramba, agora eu entendi. Exato. Então, quando esse lado aqui acontecer, é só dar uma segurada nela. Sim, ou quando esse outro lado aqui que eu gosto mais, eu deixo ela aparecer um pouco mais. Sim. E aí, o fato de você ter entendido te deu o controle de você mesmo. Isso já fez uma grande diferença, tá? Mas a minha mudança de eu ficar muito diferente veio de eu consertar algumas gravações que estavam aqui dentro e que não estavam legais. Isso eu continuo fazendo. Mas logo de cara, no primeiro ano que eu conheci isso, eu já conseguia fazer isso que você está falando. Tá? Já separava, opa, eu estou sentindo que eu estou indo por aqui, é esse traço que está me levando. E comecei a choramingar, é esse traço aqui, vamos lá ver o que ela precisa. Maritza, vamos lá comer um docinho, vamos lá dar um passeiozinho, vamos lá, enfim. Vamos levar a Maritza para passear. Isso, eu chamava da Maritzinha, era assim mesmo. Vamos levar a Maritzinha, porque eu era criança, né? Vamos levar a Maritzinha para dar um passeio. Então, era isso, eu ia cuidando dos meus traços. Isso, cara. Eu tô lembrando de várias situações aqui que eu realmente precisava levar a Larissa para passear. Pois porque ela tava travada, cara, não tá saindo mais desse lugar, eu preciso dar uma volta. Isso. Aí a volta curava, porque ela só tava querendo isso. Exato. Maritza, o que eu ia te perguntar, parece um pouco com aquele filme Divertidamente. Claro, é isso, Aquele não filme é? não é nada infantil, né? Ele é totalmente adulto. Ele fala dos traços, inclusive tem lá o nome dos traços, ele usa os nomes e a eufóricazinha, que é a nossa psicopatinha, que é a alegria, né? Porque o psicopata é bem alegre. Então, ela tinha lá a alegria, tinha a oralzinha, que era redondinha, se você olhar. O magricelo, que era o esquizoide, aquele magricelo. E o quadradão, é o masoquista. Aí você vê, e a bonitona, lembra? Uma toda ajeitosinha, que é a rígida. Então, você vê ali, tem os 5. São eles mesmo, e eles disputam a mente da menininha. Então, você olha aquele filme lá, parece um filme bobo, de criança, mas ele faz todo sentido. Entendeu? Você vê ali o conflito que a menina passa, exatamente isso.
Quando um acende mais. E isso, tá um puxando pra cada... Não, que agora o comando é meu, agora o comando é meu. E realmente, a rígida é que apaziguava tudo. Sim. Que é o equilíbrio. Não, calma aí, segura aqui um pouquinho. E o masoquista explode. Ele vai trancando. Até uma hora que... Exatamente. São esses mesmo. E são eles que estão disputando a mente das pessoas. Então, na sua mente, você tem dois aí. Você tem uma rígida e tem a oralzinha. Você bota a tua oral na redoma. Igualzinha ela colocou lá. Oral na redoma significa ficar quietinha aí. Nada de chorar, nada de... É aquilo. Eu agora tô aqui precisando agitar e você tá aí. Dama, bora. Bota você na redoma aí. Quietinha. Entendeu? Segura, vambora. Exatamente. Tem que fazer o que tem que ser feito. Exatamente. E a tua... deixa de vai ficar chorando aí. Você cuida. Exatamente. Então você vai vendo que aquele filme mostra tudo. Exatamente. Então, gente, só que é muito além. Dúvida ainda? Só que vai muito além. Aquilo lá é neurociência pura. Aquilo lá não é loucura, não. É apenas ordens pros neurônios. E cada fiozinho daquele é uma trilha neural de uma memória. Caraca, que acessa lá. Opa! Tá, e essa aqui a gente tem que jogar fora. É perfeito. Exatamente. Que maneiro. E é só isso. Aí você fala, mas é só isso. É simples assim. Gente, aquele filme resume muito. O que presta fica, o que não presta joga fora. Não tá mais usando... Deixa desligado, aí ficava até desligado. Isso. E aí as memórias estão ali. E porque o teu cérebro se divide em 3. Eu costumo dizer, não é bem assim, mas isso o neocórtex, ele só é o processador. Tá? Aí como no outro dia eu te perguntei, eu só te dou uma ordem assim, uma ordem não, só falo pra você, você vai lá embaixo, traz uma necote pra mim. A sua mente não encontra o que é necote. Ela fica rodando, dando looping. Porque você tem a informação que você tem que fazer, mas não encontrou o banco de dados. Teu banco de dados está zerado. A tua mente fica aqui, que é isso? Enquanto eu não te explicar, é o nome de uma água. Uma água, eu sei o que é. Pronto, a tua mente encontrou lá a resposta. Então eu vou lá comprar. Eu agora sei o que eu vou comprar. Mas se você não tem essa informação, a sua mente entra em looping. Então, quer dizer o quê? Você aqui só tem as ordens. Ele vai buscar informação lá no cérebro límbico. E é de tudo. Então, tá? Então, tô sentindo um vazio porque alguém saiu pelaquela porta, eu senti um vazio. Onde é que tem isso? Lá quando eu era bebê, eu senti um vazio. O que eu fiz? Chorei. Pronto, você chora. A informação que tá lá tá te dizendo. Quando você sentiu um vazio, você chora. Tô chorando. Não, me deram uma mamadeira. Então, onde é que tem uma coisa pra comer? Simples assim. É informação. Caraca, que forte isso. Quantas vezes quando a criança chora, toma uma mamadeira pra calar a boca. Pois E às vezes é uma etiquetinha incomodando, às vezes é a fralda suja. Enfim, o que você fizer, aquela criança vai entender que é assim que resolve aquele problema. Eu vou criar meus filhos tão intencionais depois disso, quando eu tiver eles. Eu vou falar assim, não, tá chorando, não tem. Deixa eu tentar entender o porquê que ele tá chorando. É etiquetinha, então vou cortar a etiqueta. Vamos nanar aqui, porque senão vai criar vícios que não são reais. Exatamente. É muito interessante. Maritza, dá pra gente ficar aqui, tipo assim, horas conversando pra resolver a vida. Sim, né? Gente, que sensacional, que conversa boa. Maritza, pra gente finalizar e fechar esse programa com chave de ouro, qual é a mensagem que você deixa para essas pessoas que estão em conflito sobre esperança mesmo? Porque tem gente que, muitas das vezes, no meio desse caminho, não acha uma resposta, tá sem esperança. Alice, eu vou ser muito sincera, tá? Porque eu sou. Ainda que a pessoa, então não quero, tá? Mas eu sou. Você tem que querer, tá? Não é só, eu tô triste, eu tô passando sufoco, tá? Você quer mudar? Maritza, eu não sei. Cara, você não sabe, eu não vou mentir pra você. Então nem compra nada, não vejo, não faz eureka, não vai pra psicólogo, não gasta o seu dinheiro. Porque se você não quer, tá? Não rola. Isso é pra quem quer e não tá conseguindo. Isso é pra quem quer e não tá entendendo. Isso é pra quem tem os seus filhinhos em casa e tá sofrendo pra caramba, porque tá ferrando a mente deles e não tá entendendo por quê. Aí vale a pena, tá? Agora, se você se acomodou, se tá bom como tá, cara, esquece. Porque não é tão simples. Não basta você fazer e falar, eu sou assim. É tudo um trabalho. Tá? Agora, muda. Tá? Eu mudei em 3 anos. Tá? Foram 3 anos de luta. Mas eu tinha muita coisa para melhorar. Não era, entende? Não era um pouquinho. Então eu tenho 4 traços embolados aqui que fazem uma confusão na minha mente ferrada. Então eu tenho muita coisa ainda para mudar.
certo? Mas, às vezes, os 2 tracinhos aí teu, por exemplo, a coisinha pouca. Então, você acertando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, pronto, você tá perfeita, boa pro jogo. Então, se você quiser mudar de verdade, aí, cara, aí tá certo. Vai, busca que dá. Tá? Dá e é muito bom, é libertador. Agora, se não tá disposto, mas vai me dar esse trabalho, não faça porque não é milagre. Não é milagre, eu não vou mentir pra ninguém, não é um milagre, eu esperava que fosse. Quando falava em virada de chave, eu pensei que eu ia na imersão e ia voltar curada. Não é assim. Você voltou de lá com uma semente, né? Você teve que regar, Sim, eu tive esperar o processo. E eu, por ser muito cética, tive muito mais trabalho. Tem as pessoas que acreditam iriam mais rápido, né? Mas eu fiquei ali tentando aprofundar, ver de onde é que veio essas... Como assim? Né? Como assim? Então, eu era muito desconfiada. Então, eu levei mais tempo, tá? Até admito, eu levei mais tempo, tá? Então, se você é cético, então você vai levar um pouquinho mais de tempo. Mas a hora que vê a lógica, não tem. Aí tu vai rápido. Eu vou rápido. Você vê a lógica, tá, então é isso. Bom, agora eu entendi. Mudei de opinião na hora, porque não tem como exatamente, não mudar. tem como negar. Muito É bom. isso. Maritza, antes de terminar, eu tenho que te falar um negócio. Então fala. Eu preciso dessa ajuda. A Larissa precisa. Eu acredito que 99% dos nossos espectadores também precisam desses ajustes. Por, às vezes, mínimo que seja. Mas a gente realmente não é treinado, a gente não é condicionado e a gente não sabe lidar justamente com as coisas da nossa cabeça. Nós fomos ensinados meio que de maneira abrupta. Joga a gente lá e a gente vai aprender no ringue. Sim, no ringue da vida. Ringue da vida. Exato. No ringue da vida. Exato. Então, eu acho que todo mundo precisa desses apertinhos de parafusos. Sim, e quando você sabe onde apertar, melhor ainda. Às vezes você fica apertando parafuso que nem era pra mexer. E você tá ali mexendo. Agora, quando você fala, é esse parafuso, é esse. Minha amiga. Aí você... Muito bom. Nossa, é um alívio na alma. E você muda uma coisinha, muda várias outras. Porque parece que elas são encadeadas. Às vezes você muda um comportamento seu e isso vai para vários lados da vida. Você fala, ué, mudei com o filho, mudei aí com o amigo, aí você vê, caramba, mudou tudo. Então é especial, gente, é especial. Não, e assim, só mais a última. E não só nós precisamos, mas eu acho que os casais, muitos casais, eu acho que o casamento, a gente já conversou, gente, esses 2 dias foram super intensos. Principalmente para casais. Eu acho que muitas das vezes o que falta para os casais se alinharem perfeitamente, ou perfeitamente, perfeição é uma palavra muito forte, mas justamente esses alinhamentos. Se respeitarem, né, assim, porque o respeito é tudo, e às vezes você desrespeita, né, o espaço do outro, não por mal. Não é por mal. É porque você às vezes se ofende quando não é pra se ofender, é só o jeito da pessoa. Leva pro coração uma coisa que não é pra levar. E não é porque o seu está sendo diferente dele, pra você é óbvio que ser assim é o normal. E pra ele é óbvio que ser daquele jeito é normal. Entendeu? Quem tá certo? Os dois. Tá todo mundo certo. E aí, aí você pensa assim, não, mas o Michel podia ter pensado diferente. Não podia. Ele nem consegue. Ele não consegue. Aí quando você respeita, você fala, tá bom, entendi. Não tem jeito, é isso aqui. Exato. Então, eu o jeito quero é entender. que dê certo? Quero. Então, vamos entender. Pronto. Eu entendi o Michel. Tá, Michel, você sabe agora o que tem que fazer. Eu te contei ontem. Então, é esse o truque. Ela me contou, gente. Eu tô já com tudo anotado. Papai. É uma terapia muito mais rápida, sabe? Eu acho que por isso que eu não sei ainda, porque não vou me meter, porque mas eu não sei porque as pessoas não usam mais isso, sabe? Porque a minha filha falou, mãe, é muito mais rápido. Você entende? Fala, bom, porque eu fico ali falando, até acessar. Isso aí é acessar rápido. Aí você fala, tá, então o Michel é mais assim? Eu sou menos assim? Pronto, é só isso. Maritza, mas as pessoas não usam justamente porque não conhecem. Eu já tô aí nos altos dos meus 40 anos, eu nunca ouvi falar disso. Puts, eu nunca soube que existiam parafusos que poderiam ser apertados e regularia essas condições. Na verdade, eu nem sabia, nem tinha o conhecimento de que isso era um problema. Eu só achava que todo mundo estava errado e eu era certo. Eu não sabia que eu também tinha defeitos. Exato. E acho que o grande problema é justamente isso. É as pessoas conseguirem, através desse eureka, descobrirem os seus defeitos e terem o conhecimento de que, caramba, se eu fizer aparar algumas arestas, fizer algumas mudanças, eu vou ser mais bem aceito e eu vou conseguir entender as outras pessoas.
E isso vai mudar a nossa vida. Exato, cara. É isso. Muito E aí bom. que me dá vontade de gritar pro mundo isso. Tá? É por isso que o negócio é barato. Eu falei, gente, eu vou criar um negocinho baratinho. Ah, não, esse produto vale. A amiga falou a mim, Maritza, cobram R$490 numa análise corporal. Isso é melhor do que análise corporal. Gente, eu não tô... Eu quero que todo mundo conheça. Depois Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar, quando a gente subir esse vídeo no YouTube, vamos colocar o link do produto na descrição do vídeo. Vamos pegar o link de compra, tá, pessoal? Vamos pegar o link de... Dá pra fazer, não dá, produção? Dá sim, dá sim. Vamos colocar debaixo aqui, quando a gente subir no YouTube esse vídeo, tem como colocar na descrição alguns links. Já vou colocar direto o link de compra. Então, você que tá assistindo aí, já quer conhecer o Eureka, é só clicar no link da descrição, porque vocês já vão ser direcionados para poder ter acesso a esse produto maravilhoso que mudou a vida dela, tá mudando a nossa vida e vai mudar a sua com certeza. É bonito de ver, sabe? Porque Incrível. eu gosto de ver meu filho falar, mãe, você faz as pessoas chorarem. Eu falo as pessoas chorarem porque elas acordam, como ele falou, nunca ouviram falar e falam, como assim era só isso? Sabe? Outro dia eu encontrei uma mãezinha no encontro que estava triste, porque o filho dela era um esquizoide, ela não entendia. Aí eu falei para ela, existe dentro dele uma mágoa de você que ele não sabe explicar. Nasceu lá no útero, tá? Você pode não entender, tá? Mas o útero guardou. Então, ele não sabe, ele acha você maravilhosa e ele sofre muito, porque ele não consegue te passar. Lá dentro tem uma mágoazinha. Meu filho é assim. Eu tenho que olhar para ele e falar, hoje, hoje eu toquei na ferida do garoto. E eu engulo aquele dia e saio de perto, deixo ele sozinho. Gente, é isso, entende? Algum momento no útero ele se sentiu rejeitado. Então ele hoje olha para mim, tem dias que tá bem, tem dias que ele me olha e eu sou o reflexo daquela mãe que ele entendeu que rejeitou. Ele não tem culpa. Entende que ele não tem culpa? E tem muitos pais com filhos esquizoides em casa e, não, esse garoto não gosta de mim. Ele não tem culpa. Não é que ele não goste, entende? Ele tem uma mágoa interna que ele nem sabe explicar. E aí, quando ele entende isso, ele mesmo entende, puxa vida, cara. Sabe, ele olha, eu dei ao meu filho esse direito. Eu disse pra ele, filho, eu sei, eu tô entendendo o que tá acontecendo. Não se preocupe, quando você estiver assim, se você me fala, mãe, eu não quero falar contigo agora, não. E eu vou entender. E não vai ser nada pessoal, não vou levar pro coração. Não vou. Muito bom. Eu só sei que é o momento dele, que ele precisa lidar com isso. Ele tem que aprender a lidar. Ele não pode ficar o resto da vida agora nisso. Mas ele está aprendendo a lidar. Eu precisei de 4 anos, 3, para me estruturar. Ele ainda está estudando, está tudo bem. Entende? Agora eu não posso exigir que o menino não sinta isso. Como assim? Eu fiz tudo por você. É essa mania que a gente tem que dizer. Eu que fiz tudo por você. Cara, se tem alguma coisa ruim ali, caramba, foi lá na formação de 0 a 7 anos. Quem é que estava lá? Éramos nós. Então, se a gente montou aquela mente daquele jeito, agora a gente vai cobrar deles? Entende? Vai exigir que eles... Não tem como. Mas não tem motivo. Tem. Não é impossível. É gravação. Se é gravação, tem que ter alguma coisa. Não é nada. Eu não fiquei bipolar de graça. Entende? Foi no processo de formação da minha mente. Tá? A minha mãe e meu pai fizeram por onde eu ser bipolar. Ok, não tenho mais nenhum rancor com eles. Hoje eu tenho uma paz com eles, é maravilhosa, tá? Mas houve um período que eu precisei botar pra fora. Tinha um monte de mágoas guardada. E eu não dava certo pra minha mãe não ser feliz. Essa era a verdade. Porque quando eu começava a dar certo, ela começava... minha filha, virava um troféu pra ela. Eu não quero, você tem que pagar por tudo que você fez. Porque eu fiquei maluca por sua culpa. Então, na mesma hora eu perdi o negócio. Não fazia mais. Por quê? Porque eu tinha que fazer ela sofrer. Chega a ser absurdo, mas é real. E o meu filho vive isso hoje ainda. Tá? Ele hoje conversou comigo, exatamente hoje. Mãe, é aquele negócio ainda, mãe. Sabe, quando você começa a ficar muito alegre, é uma vontade aqui de puxar o teu tapete. E você tem que entender, tá lá no subconsciente. Eu tô ensinando a ele lá, resgatar, falar outra frase, entende? Mas é um processo. E é maravilhoso. Muito bom. Gente, que episódio, hein, meus amigos? Que episódio. Maritza,
muito obrigada por Obrigada ter a vindo, vocês. por ter compartilhado tudo isso com a gente e com o pessoal. Eu sei que isso vai fazer diferença na vida das pessoas. E, ó, vocês vão encontrar que eu vou deixar o arroba dela aqui na descrição. Eu vou deixar também o link de compra do Eureka para vocês poderem, sabe, sair desse cenário, curar você, sua casa, as pessoas que você convive e viver uma vida muito melhor, né? Que Então, bom. muito obrigada, pessoal. Esse foi mais um episódio do podcast aqui na Fontanes Filmes. Muito obrigada.